1 Samuel 17, a partir do 36, Davi dizendo aqui a Saul, ele diz: teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Eu disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida pegou seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate. E então os homens de Judá, com o grito de guerra, os perseguiram. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Essa história está na palavra de Deus. E ela não é só uma história linda, uma história épica de uma guerra. É uma história com muitos princípios espirituais, princípios de guerra. E Deus quer que nesse tempo os guerreiros dele se levantem. E aqui, nessa história, retomando o contexto, Israel em guerra com os filisteus, um exército de um lado, outro de outro, um espaço no meio, e vinha um guerreiro filisteu chamado Golias, 2,90 metros de altura.
e ele desafiava o exército de Israel, dizendo: não precisa ter guerra, venha um de vocês lutar comigo. Quem entre nós vencer, se o soldado de vocês me vencer, nós vamos servi-los. Se eu vencer, vocês nos servirão. E Golias vinha e desafiava, e não tinha ninguém de Israel que aceitasse lutar com ele. Davi tinha os seus irmãos no exército de Israel. O pai de Davi manda que Davi vá até o local da guerra e levasse e visse como estavam os seus irmãos. Jessé queria notícia dos seus irmãos. Davi vai até o local onde a guerra seria travada. E quando ele chega, o Golias está lá desafiando. E o Davi ouve o desafio do Golias. E quando ele ouve aquele desafio, ele fica indignado. Ouvia o Golias desafiar os exércitos de Israel, e ele disse: o que esse homem está desafiando os exércitos do Deus vivo? E Davi disse algo muito interessante. Ele disse: esse incircunciso está desafiando os exércitos do Deus vivo. E agora, nisso há um significado muito profundo. Circuncisão era a aliança, era o símbolo da aliança de Deus com seu povo. O povo de Israel, os homens eram circuncidados, e essa circuncisão ocorria no 8º dia depois do nascimento dos homens, quando a pele que cobria essa glande do órgão sexual masculino era cortada, rompida. Então, isso era um sinal, uma aliança. Isso firmava a aliança de Israel com o seu Deus. Circuncisão não era só um ato físico, simplesmente, era uma ação física que falava de uma aliança. Que eles tinham com Deus, um compromisso com Deus. Então, quando Davi está dizendo esse incircunciso, ele não estava só se referindo a um homem que não tinha sido circuncidado, não. Ele estava dizendo que aquele gigante era grande, mas ele não tinha aliança com Deus. E Davi fica indignado. O que esse homem, esse incircunciso, esse sujeito que não tem aliança com Deus, está nos desafiando, e nós estamos aqui inertes, quietos e medrosos? E por 40 dias tinha acontecido isso. Quando vinha o Golias, isso se levantava e afrontava, todos os israelitas se encolhiam e estavam inertes, desanimados, achando: ninguém pode vencê-lo, isso ao fim acabou. Mas veio alguém ao campo de batalha que ele tinha consciência da sua aliança com Deus. Sabe, nós estamos vivendo em um momento de batalha. Vivemos em um momento de luta, de guerra. E nós precisamos nos posicionar como aquelas pessoas que têm aliança com Deus. Ninguém pode vencer um aliançado. Ninguém pode vencer aquele que toma as armas de Deus. O inferno não pode vencê-lo, homens não podem vencê-lo. Aquele que está aliançado com Deus, feitiço, macumba, não vale nada. Está destruído em nome de Jesus. É alguém aliançado, e toda ferramenta preparada contra ela, contra ele, não prospera. Porque maior é aquele que está com um aliançado com Deus do que aquele que está no mundo. Toma esta palavra para você. Abraça essa palavra, essa promessa. Só palavra de Deus para a tua vida. Diante dos gigantes que estão à sua frente, creia nisso.
Em nome disso e vestido com isso, avance contra os gigantes que estão à sua frente. Levantem-se os guerreiros, levantem-se as guerreiras nesse tempo. É no poder de Deus, é no poder do Espírito Santo que nós vamos orar e vamos vencer, revestidos com toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com os calçados do evangelho da paz, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, orando em todo o tempo, diz Efésios capítulo 6. Toma isso para você. Revista-se dessa armadura. Fortaleça-se no Senhor, em Deus, para que você vença esses gigantes. Você verá Deus operando maravilhas. Como igreja, estejamos unidos, orando, sendo fiel a Deus. Sejamos fiéis à aliança com o Senhor. Não quebremos a aliança com Deus. Sejamos firmes. Não aceitemos as intimidações. Ei, você não vai ser derrotado, não. Você vai vencer em nome de Jesus. Vence aquele que está em aliança e que tem consciência da aliança como Davi tinha. Esse vence. E você vai vencer em nome de Jesus. Davi está diante do gigante, o gigante zomba dele. Ele diz: nada disso, você está errado. Quem vai vencer aqui sou eu, não você. Você vem a mim com espada, com lança, com isso tudo. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você tem afrontado. Ai daqueles que afrontam a Deus. Ai daqueles. Se você um dia afrontou a Deus, se arrependa. Se você tem afrontado ao Deus da sua esposa, se arrependa. Se você tem afrontado ao Deus do seu marido, se arrependa. Se você tem afrontado ao Deus dos seus pais, ao Deus verdadeiro, se arrependa. Se você, pai, tem afrontado ao Deus dos seus filhos, se arrependa. Todos aqueles que afrontam ao Deus verdadeiro, é bom que se arrependam o quanto antes. Não menosprezem esse Deus e a força e o poder dele. Davi disse: eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Eu vou vencer você. E o Davi, vem aquele gigante com o seu escudeiro, todo armado. O Davi vai com a arma, que era a arma dele. Vai lá com a sua tiradeira, com uma pedra. Gira e atinge o gigante na testa. Ele cai por terra. Davi corta a cabeça dele. Vitória completa. O Davi venceu, mas sabe de uma coisa? A vitória de Davi não foi só para o Davi. A vitória do Davi foi a vitória da nação dele. As nossas vitórias não podem ser só nossas, e nesse tempo de luta eu não posso lutar só por mim e olhar só para a minha vida. Eu tenho que olhar para aqueles que estão em volta, eu tenho que olhar para a nossa nação. Como brasileiro, eu tenho que lutar por esse país. Eu tenho que interceder por outros também. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Avance. Avance. E você verá gigantes caírem. E você vencerá.